Cadê os intercessores? Quarta vez que cai, hein, gente? Agora vai. Agora não cai mais em nome de Jesus. Como eu aprendi? O capiroto, ele é trombeteiro da bênção. Aqui vai ter vitória hoje, né? Muitas pessoas aqui vão entender e vão ser libertas nessa área aí, né? Então vamos lá, quem está entrando, avisa o pessoal que nós hoje vamos orar e nós vamos estabelecer aí, amém? Uma quebra nesse ciclo de derrota financeira sobre a sua vida, por causa da espada de Deus, que é a palavra, amém? Em nome de Jesus. Eu vou dar mais um tempinho para o pessoal entrar. Já tinha mais gente antes do que tem agora, né? A quarta vez que cai, mas agora não vai cair mais em nome de Jesus. Fiz um trato aqui com Deus agora. Nós vamos falar sobre princípios financeiros da palavra de Deus. Amém? Então pensem comigo o seguinte: o princípio que eu quebro, esse princípio vai me quebrar lá na frente. Certamente, é assim que funciona. Eu posso estar quebrado agora, porque quebrei princípios financeiros. Amém? E se isso aconteceu, é só a gente se arrepender, voltar atrás, né? Onde a gente parou, quando estava fazendo certo. Pode ser que a gente nunca tenha feito certo, não tem problema. O sangue de Jesus é como uma borracha que apaga todo o nosso passado e dá a oportunidade de a gente começar do zero, né? E começar a fazer certo. A partir da hora que a gente vive princípio, o princípio começa a nos alinhar. É isso aí. Wellington. O princípio que eu quebro vai me quebrar lá na frente. Amém, queridos? Eu vou orar aqui, vou entregar e consagrar esse tempo a Jesus, porque vai ser forte o que Deus vai fazer aqui hoje. E eu não vou demorar, tá? Prometo que vai ser uma live simples, tá? Vou falar coisas simples, mas se você ama a Jesus, ama os princípios do céu, você precisa ver essa live. Tá bom? Eu não tô aqui, não pense que eu tô aqui para orar pela tua vida financeira, para você ser próspero e ser rico. Não tô aqui para isso. Não achem que essa live é para isso. Porém, se você entender o que eu falar, é muito possível que você vá prosperar. E se Deus planejou para que você fosse conquistasse, se Deus tem o plano que você conquiste riquezas por causa dos propósitos de Deus, isso vai acontecer se você viver os princípios que eu te ensinar hoje. Amém? Claro que esse assunto vai continuar, né? Eu vou ter que continuar esse assunto para estabelecer bonitinho, tá bom? Mas mais uma vez eu quero quebrar toda essa estrutura maligna, porque muitos pastores começam a enriquecer distorcendo princípios bíblicos, falando muito próximo do que é a Bíblia, mas aí tem mais manipulação e controle e encantamento, quase uma magia, por causa da raiz da avareza que está no coração das pessoas. Por que esses super pastores conseguem enganar as pessoas, né? E ganhar muito dinheiro? Porque eles conseguem tocar
exatamente na raiz de iniquidade chamada avareza, que é uma idolatria ao dinheiro. Esse encantamento que esses líderes, né, jogam sobre as pessoas, prometem coisa para as pessoas se elas derem dinheiro. Eu tô aqui para quebrar desmistificar essa coisa nojenta, tá bom? Agora, a Bíblia nunca disse que dinheiro era um problema. A palavra fala que a raiz do problema é o amor ao dinheiro, não o dinheiro. Então nós vamos entender isso. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar e consagrar esse tempo ao Senhor e pedir que o Senhor esteja agora selando o nosso ambiente. Eu sei que é uma luta, Deus, falar deste tema. Pai, nosso inimigo não quer que nós recebamos as bênçãos financeiras do céu, porque existem muitas pessoas, tenho certeza, Senhor, nessa live, que foram chamados para investir no reino de Deus. Eu tenho certeza que existem pessoas que foram chamadas para investir em missionários, investir na África, investir no Nordeste, investir em lugares do mundo, em missões, mas também abençoar o alargamento das estacas do reino de Deus em vários lugares. Para isso, nós precisamos de recursos financeiros. Eu tenho certeza, Pai, que toda vez que o Senhor nos dá sementes e nos dá pão, o Senhor testa o nosso coração. Eu quero te pedir que nessa noite o Senhor cele em nome de Jesus tudo que nós formos falar, Pai. O meu ambiente aqui, eu declaro no meu ambiente e no ambiente de cada irmão que está entrando, que já está e vai entrar. Declaramos que é um ambiente seguro, selado pelo sangue do Cordeiro. Os anjos estão à nossa volta. Eu libero agora as águias do céu e peço agora que a eternidade, que tem rolos e pergaminhos, revelações poderosas sobre esse assunto, possa se abrir agora e nós acessamos a eternidade em nome de Jesus para pegar em nome de Jesus as revelações eternas sobre este assunto, papai. Pai, entre tantas parábolas que o Senhor ensinou, pelo menos 20 delas o Senhor citou recursos financeiros e dinheiro. Eu sei que o Senhor o foco não é o dinheiro em si, mas eu quero que o Senhor nos ensina, Pai, por favor, o que o Senhor tem para revelar essa noite sobre esse assunto, em nome de Jesus. Que o princípio do céu na área financeira seja plantada no nosso coração em poder, e que possa frutificar a 100 por 1, em nome de Jesus. Deus, eu quero te pedir que o Senhor traga para essa live pessoas que precisam ser libertas, pessoas que precisam ouvir em nome de Jesus esses princípios e serem libertas. Eu quero declarar e profetizar em nome de Jesus sobre a sua vida, que tem vivido ciclos de derrotas e não sabe por quê. Hoje se encerra todo o ciclo de derrota. Eu declaro em nome de Jesus falência a todo espírito de miséria. Eu declaro falência em nome de Jesus a todo espírito de bancarrota. Eu declaro agora falência a todo espírito que tranca a prosperidade e as finanças dos teus filhos, a partir da espada de Jesus, que é longa, é severa, é forte, é mais cortante que uma espada de 2 gumes e pode discernir corpo, alma, espírito, mente, coração e trazer alinhamento. Eu quero te pedir, Pai, que a libertação hoje comece na nossa mente, em nome de Jesus. Que o Senhor nos dê hoje a mentalidade que Cristo teve nesta terra, em nome de Jesus. Amém, queridos? Muito bem. Quem está chegando aí vai me ajudando, compartilhando, mandando para as pessoas que você entende que tem sofrido ciclos de derrota, ciclos de miséria, né?
Muitas vezes não só miséria financeira, mas miséria mental, né? Pessoas que não conseguem de forma alguma ser generosas como Jesus foi. Precisam ouvir essa palavra. Amém? No começo da live eu falei, o irmão Wellington aqui, ele pegou, escreveu e eu fixei. Vou falar de 3 princípios básicos, tá? E princípio, quando nós quebramos, ele quebra a gente lá na frente, tá? Eu quero falar, primeiro, a palavra, ela ensina a gente que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E a gente, quando ouve esse texto, né, quando a gente entende o que está acontecendo nesse texto, a gente precisa discernir o que Paulo estava tentando dizer a Timóteo, tá? Nem toda a tradução é muito boa. Mas enfim, 1 Timóteo 6,10 diz assim, Paulo ensinando a Timóteo. Eu acho, gente, que o ensinamento de Paulo para Timóteo é muito rico, muito poderoso. E a gente precisa prestar atenção, amém? É um livro, os dois, né? 1 e 2 Timóteo. São livros tremendos, muito ensinamento. Ali, Paulo fala assim, para Timóteo. Por quê? O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Nessa cobiça, alguns desviaram da fé e se traspassaram, ou seja, se rasgaram, né, a si mesmo em muitas dores. O que quer dizer isso? Pensa comigo, uma raiz é o que nutre uma árvore. A árvore só é uma árvore, ela só tem as características que ela tem por causa de sua raiz. Então, aqui eu entendo que muitos problemas que nós vivemos, pode ser que a raiz esteja no amor ao dinheiro. E ele fala assim, toda a espécie de males. Eu posso dizer para você então, enfermidade pode vir do amor ao dinheiro. Divórcios, casamentos destruídos pode ser por causa do amor ao dinheiro. Eu já vi muito disso. Criações erradas de filhos por causa do amor ao dinheiro. Distorção em ministérios por causa do amor ao dinheiro. Eu já vi pessoas fazendo a sua vida profissional do lado errado, onde Deus... Vocês entendem que Deus, ele nos criou e planejou tudo, certo? Mas o amor ao dinheiro pode desviar a gente até da profissão que o Senhor planejou pra gente por causa do amor ao dinheiro. Um adolescente, quando ele está no tempo de escolher a sua faculdade, é muito importante entender o que Deus colocou dentro dele para que ele flua. Se ele fizer uma faculdade da qual ele não tem dons, talentos apropriados para aquilo, e onde ele não vai ser feliz, ele vai destruir a vida dele, vai ter que viver e conviver com aquilo. Sabia? O amor ao dinheiro, a cultura em volta dessa pessoa pode fazer ele fazer uma faculdade errada? Não sei porque eu estou falando isso. Eu estou dando vários exemplos aqui, ok? Mas o amor ao dinheiro pode destruir pessoas. E Paulo afirma, é a raiz de vários males. Né? Em outro texto, Paulo chama de avareza, tá? E a avareza, ela é... Olha só o que fala aqui. Está em Colossenses. Eu preciso só achar aqui onde eu anotei esse texto para vocês. Aqui, ó.
Ô Jesus, onde está o texto? Aqui, ó. É Colossenses 3:5. Fala assim, ó. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Aí ele fala de alguns pecadinhos, né? Fornicação, impureza, afeição desordenada, vil concupiscência e avareza, que é a idolatria. E em Efésios 5:5 ele também fala, né? Porque sabeis que as pessoas que não vão para o céu. Aí ele fala do devasso, do impuro, do avarento. O que é avarento? É aquele que tem em primeiro lugar o dinheiro. E tem uma outra coisa que a palavra fala, né? Que aí foi Jesus que ensinou. Gente, de tantos nomes de demônio que tem na Bíblia, nunca você vai ver Deus falando assim, ó, com esse eu não divido o coração. Né? A Bíblia fala que a feitiçaria é condenável, a idolatria é completamente condenável. Você não pode idolatrar um outro Deus, como seja Deus. Mas tem um que Deus fala assim, ó, com esse eu não divido o coração. Isso está em Mateus 6:24. Fala assim, ó. Com Mamon eu não divido o coração. Diz assim, ó. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque você vai odiar um e amar o outro, né? Você vai se dedicar mais a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Quem que é Mamon? É o príncipe do inferno, das finanças, né? Da iniquidade econômica e financeira. Ele é um dos mais poderosos, né? Alguns dizem que ele só está debaixo de Lúcifer. Está pau a pau. Um dos mais poderosos. Ele é o dono, né? Da economia iníqua. Tô entendendo? Agora, eu não quero dar um foco nisso, tá? É só uma introdução pra gente entender que amar ao dinheiro nos desvia em caráter, em emoção, sentimento, desvia nossa alma e desvia todo o curso da nossa vida em todas as áreas, de acordo com aquilo que eu falei. Vocês lembram? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males que existem. Né? Aí, mas a palavra não fala lá que é o orgulho. Eu diria que está pau a pau, né? O orgulho é a raiz de todos os outros pecados. Mas aqui ele não fala pecado, aqui ele fala males, tá? Então tá junto, né? Uma pessoa que tem um ego muito forte, ela vai ser avarenta. Então o orgulho e o amor ao dinheiro vai andar junto. E o que acontece? O orgulho é a raiz de todos os outros pecados. No orgulho nasce todos os outros pecados. No amor ao dinheiro, que é uma raiz, nasce todos os outros males. Pegaram? Então eu posso... Gente, a palavra não mente, tá? Não mente. Então eu posso afirmar que qualquer mal que eu sofra, eu vou conseguir encontrar um pedido de perdão a Deus, assim, um motivo para me arrepender na área financeira. Vocês vão ver que é. Amém? Agora é o seguinte. Eu não posso deixar de falar de 3 coisas aqui. Que você pode falar, poxa, eu estou assistindo essa live para ouvir algo tão simples. Ouço sempre, mas eu vou falar de uma forma simples. Mas talvez que você nunca tenha ouvido. Tá? Então presta atenção. Eu vou falar sobre dízimo, oferta e primícia. E fica tranquilo que no final da live eu não vou pedir oferta pra ninguém pra testar vocês, tá bom? A nossa live, ela não tem esse foco. Eu estou aqui para ensinar os irmãos. O que vocês vão fazer com esse ensinamento não é um problema meu. Amém? Mas a partir da hora que a gente aprende, nós não somos mais nécios, né? Não somos mais ignorantes. Tá bem, queridos? Então prestem atenção nisso. Então vamos lá. Existem muitas pessoas que afirmam que dízimo
não está no Novo Testamento, tá? Mas eu quero dizer para vocês, em mais ou menos 20 parábolas, o Senhor ele cita sobre a área financeira. A área financeira é uma das que Jesus mais falou. E tem um porquê. E o porquê é exatamente esse. Da dificuldade do humano lidar com o poder. Porque quanto mais dinheiro, mais poder. Foi o poder que corrompeu Lúcifer. Foi a tendência a ter o poder que corrompeu Eva e depois Adão. E essa é a iniquidade que está dentro de nós. Vocês estão entendendo? Essa iniquidade de ter poder, ela está dentro de nós. Nós precisamos crucificar. E não adianta falar que não tem um dedinho de avareza dentro de você. Porque dentro de mim eu tenho que crucificar sempre. A questão é, não existe quem não tenha orgulho. Não existe quem não tenha a iniquidade da avareza herdada através da essência do velho homem, né? Do corpo do pecado, como Paulo fala em Romanos 6, tá? Depois você lê lá, sobre o corpo do pecado. O corpo do pecado foi aquilo que a gente herdou de Adão, está dentro de nós. Nós sempre flertamos com orgulho, com egoísmo, com arrogância, com altivez, e nós sempre vamos flertar com avareza. Tá? Alguns conseguem crucificar com mais facilidade essa área. Alguns crucificaram essa área na cruz completamente, mas alguns flertam com ela. Agora, não é vergonha, amados. Se eu perguntasse aqui para vocês, quem aqui é avarento? Todo mundo ia falar, imagina, eu não sou avarento. Mas hoje, em nome de Jesus, nós vamos ter que sondar o nosso coração. Amém? Porque se eu perguntar aqui quem quer ser próspero, quem quer aniquilar os ciclos de derrota financeira, todo mundo vai querer. Mas se eu perguntar aqui quem é avarento, então, todo mundo vai falar, não, eu não sou avarento. Jeremias fala que desesperadamente enganoso é o coração do homem. Porque é feio, né? Você vê uma pessoa avarenta. Não é verdade? Eu estou flertando com o consumismo, Deus me ajude. Olha lá, o irmão já está confessando. Gente, consumismo é um fruto da avareza. Agora, eu vou perguntar para vocês, quem aqui não ama consumir? Ter um dinheirinho e comprar uma coisa. Agora, o excesso de consumismo é pecado. Como sabemos se somos ou não? Eu vou dar a dica agora. Sabe por quê? Você precisa entender que Deus não precisa, presta atenção, olha no olho do tio aqui, ó. Deus não precisa do seu dízimo. Deus não precisa da sua oferta, muito menos do seu dízimo. Se você entender por que Deus colocou um mandamento, um ensinamento e um pedido de honra, pega isso. Um é mandamento. Um é um conselho da parte de Deus. E um é um pedido de honra. Pegaram isso? Pega, ó. Dízimo é um mandamento. Mandamento quebrado te quebra. Oferta é um conselho que ele te dá. Faça. Primícia. Ele está falando, ele está pedindo, me honre. Vocês estão entendendo? A pergunta é, Deus precisa de dinheiro? Sendo que ele é o dono do ouro e da prata? Então entendam uma coisa. A área financeira,
é o que nos prova nessa terra. Por isso que a avareza, ou amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. Para você provar para Deus, para o reino espiritual, que você não pertence a esse mundo, você precisa entender o que é dízimo, o que é oferta e o que é primícia. Se você obedecer essas 3 coisas, o reino espiritual vai te conhecer como um filho de Deus obediente. E Jesus fala assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Se Deus é o ouro, é o Deus do ouro e da prata, então para que ele pede o dízimo, oferta e primícia? É como se o pai falasse assim, filho, prova para o inferno que você não pertence a esse mundo. É isso. Quando você entende o que é dízimo, o que é oferta e o que é primícia, você prova para esta terra e para o inferno que você não pertence a essa terra. Você é apenas um peregrino. Você está só temporariamente nessa terra. Você já está vivendo a essência de Jesus da eternidade. Agora, a atmosfera dessa terra é caída. Há um príncipe neste mundo. Eu amo o livro de Romanos, que diz assim, em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. É isso. Mas enquanto isso não acontecer, ele não é o Deus deste mundo. Em nome de Deus, entenda isso. Deus é o nosso Deus, que está acima de todos os outros deuses, sentado no mais alto e sublime trono. Ele é o único Deus que existe. A palavra diz que o príncipe deste mundo. Debaixo de Deus, existem vários príncipes. Estão entendendo? Inclusive, porque você é herdeiro, porque você é herdeira de Jesus, você foi colocado numa posição de príncipe também. Estão entendendo? Agora, por que Satanás virou príncipe? Porque ele usurpou uma posição que era do homem. Mas qual que é a essência financeira de Satanás? Roubar, matar e destruir. Quando você não prova para esta terra que você não pertence a ela, que você tem a essência do céu, você se iguala ao príncipe deste mundo. Estão entendendo? Fica mais fácil dessa forma? Aí tem gente que quer provar de todas as formas. Não tem que dar dízimo, porque isso é coisa de pastor que quer roubar. Queridos, para com isso. Ouvir isso de uma pessoa aqui despretensiosa, que não tem nada a ver com a tua vida. Eu não vou pedir oferta, eu não vou colocar meu Pix. Ouvir isso de uma pessoa que só está ensinando a palavra, talvez cure o teu coração. Porque se você, às vezes, ferido pelas atmosferas de roubo que tem aí, de pessoas que gostam de usurpar, de ganhar em cima de outras pessoas, né? Vocês entendem do que eu estou falando, né? Essa doutrina maligna da prosperidade. Não é verdade? Tem gente que está machucado. Quando ouve desse assunto, fica com o coração fechado, não quer mais ouvir. E aí, é mais fácil, por ser avarento, aceitar uma doutrina de que dízimo não tem no Novo Testamento. Eu dou se eu quiser. Queridos, é mandamento. Vamos falar sobre isso? Então, entendam. O Deus da paz, dono do ouro e da prata, ele quer que você prove que você não pertence a essa terra. E a forma de você fazer isso é provando de que quem está estabelecido como Deus no seu coração é Jesus e não Mamon. Porque se nós entendermos esse princípio e não vivermos ele, certamente
Queridos, não adianta você falar que ama, que você serve, que você vai para a eternidade. O reino espiritual te conhece pelas atitudes de obediência que você tem. O reino espiritual me conhece pelas atitudes espirituais de obediência que eu tenho. E eu vou falar mais para você agora. Olha no olho do tio agora. O inferno treme quando você oferta. Sabe por quê? O dia que o nosso coração se igualar ao coração de Jesus, ele não pode mais te tocar, não pode mais te ver, não pode mais te perseguir, não pode mais nada fazer contra você. Nada, nada, nada. O dia que o teu coração se igualar ao de Jesus, você está sentado nas regiões celestiais. E lá é um lugar que ele não pode acessar. E de lá, todo comando, toda oração, toda adoração que faz, é como fogo que dilacera as obras do inferno. A tua oferta diz quem você é. A tua oferta fala. Quando o escritor aos Hebreus vai falar da oferta de Abel, ele fala assim, ó, a oferta de Abel fala até hoje. A tua oferta fala sobre quem você é. Vamos dilacerar agora, de uma forma muito simples, o que é dízimo, o que é oferta e o que é primícia. Então vamos lá. Não esqueçam, tá? O que eu disse. Dízimo é mandamento, oferta é um conselho e primícia é um pedido de honra. Mas agora eu queria falar mais para você. O dízimo é um mandamento para que o próprio Deus feche a boca do devorador. A palavra fala isso. Que o teu dízimo fecha a boca do devorador. Se você for lá em Oséias dá 4 dimensões ou 4 tipos de demônios: cortador, migrador, devorador e destruidor. O nosso dízimo, ele de alguma forma é uma espada quando nós obedecemos a esse mandamento, tá? Mas Wesley, eu dou o dízimo e tá tudo ruim. Depois eu queria explanar um pouquinho mais sobre isso, tá? Gente, vocês sabiam que dízimo... Aí o povo fala, me dá uma base bíblica de que dízimo é 10%. Gente, a palavra dízimo está na Bíblia, no hebraico, desde a época de Moisés, tá? Não tem um versículo que fala assim, é isso. Mas a palavra dízimo significa a 10ª parte. A palavra dízimo, a tradução dela significa a 10ª parte, tá? Então Malaquias, 3, ele diz que aquele que não dizima acaba roubando, é ladrão, tá roubando ao Senhor, porque é mandamento perpétuo, ok? Não parou. Pegaram? Quer dizer que o apóstolo Cristiano tá aí? Meu Deus do céu, se eu convidar, será que ele entra? Que saudade do apóstolo. Se tem alguém que pode falar disso, é ele, né? O homem que conhece a Bíblia. Apóstolo Cristiano, se você puder entrar para nos abençoar, não precisa ficar muito não, viu? Só dá um oi, abençoa a gente. Se quiser falar alguma coisa. E quem não tem renda? Gente, dízimo é a 10ª parte daquilo que você ganha. Se você não tem renda, você não dá. Mas qualquer coisa que você ganhar, tem que tirar a 10ª parte, tá? Vamos lá. Eu vou continuar falando. Então, eu não quero falar muito sobre o dízimo, tá? Porque todo mundo sabe. E o dízimo é a parte mais fácil de entender. Ah, eu dou o dízimo. O dízimo é uma prova de obediência. Ok? Se você não obedece esse mandamento,
você está debaixo de um pecado, uma iniquidade chamada roubo. E a palavra fala que os ladrões não herdarão o reino dos céus. É nesse nível. Como conselho, eu vou explicar. Vamos falar sobre oferta? Vamos lá. Gente, quando eu falo sobre oferta, que é a oferta ser um conselho, é uma forma didática de eu ensinar vocês do que Deus ele faz com a gente, tá? Como Deus nos ensina. Existe um texto que vocês vão entender que é um conselho, tá? 2 Coríntios 9:7, que é um texto muito famoso, né? Que fala assim, ó, cada um dê conforme determinou no seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Agora, se isso não for um conselho, por trás deste versículo, sabe o que existe? Um teste, uma prova. É nessa hora que a gente conhece o coração da pessoa. Mas não é a gente, até porque você não vai ficar olhando o quanto que a pessoa deu, certo? Mas você sabia que o reino espiritual te conhece pela sua oferta? Então entenda uma coisa. Existem 2 textos que eu acho que é um ato profético de Deus, né? O texto mais importante da Bíblia, que todo mundo sabe de cor, é João 3,16, não é verdade? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Certo? O mesmo Joãozinho escreveu epístolas para igrejas. E lá na primeira epístola de João 3,16, ele fala assim, e nisto consiste o amor, que Deus deu a vida pelos seus e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Ele fala a mesma coisa, João 3,16, 1 João 3,16. Tem um mistério aí. Agora, o que eu preciso que a gente entenda sobre a oferta? O que isso tem a ver com oferta? O caráter de Deus, ele é abençoador debaixo do amor de Deus, que é altruísta. Em pensar mais no próximo do que em si mesmo. A palavra fala 2 verbos. Ele tanto amou que deu. Nisto consiste o amor. Que Deus amou, que deu o seu filho, e por causa disso nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Vocês estão entendendo? São 2 verbos. Aqui consiste o caráter de Jesus. Amar tanto ao ponto de dar. Tudo bem? Queridos, eu vou fundamentar isso de uma forma simples, mas poderosa. Tá? A forma que você oferta é a forma que você diz se é morador eterno do céu ou não. A forma mais clara de você provar, eu diria assim, ó. Você é o que você faz quando ninguém está vendo, certo? Mas quando você oferta, você mostra o que está dentro do teu coração. Quando você dizima, você fala que você é obediente. Quando você oferta, você mostra o que está dentro do teu coração. Porque assim, o avarento também oferta. Tá entendendo? Você é terapeuta? Eu não. Eu sou músico, professor de música. Mas fui chamado para ser um mestre, né? Para a Igreja de Cristo. Então, eu estou ensinando a palavra de Deus. Amém? Fique à vontade aí para compartilhar com a gente, viu? A nossa oferta revela o nosso coração. Vocês estão entendendo? Quando a gente oferta,
A gente pode agradar a Deus em um nível tão alto que Deus, em seu favor, pode abrir portas poderosas. Só que Paulo fala o seguinte: se você der a oferta com a motivação de receber algo, você tem um problema. A minha perguntinha é: quantas vezes será que a gente não ofertou porque a gente precisava desatar um enrosco financeiro? Vamos ser sinceros. Vamos ser justos diante de Deus. Será que a gente vai precisar se arrepender? Paulo fala aqui, né? Cada um dê conforme determinou em seu coração. Não com pesar ou por obrigação. Sabe o que é esse pesar por obrigação? Poxa, eu tô com tantos problemas financeiros e me falaram que se eu ofertar, os meus problemas vão ser resolvidos. Queridos, isso é uma mentira. A nossa oferta não resolve problema financeiro. Não resolve. Sabe o que resolve o nosso problema financeiro? Ser generoso. E sobre oferta de esmola? Gente, é o seguinte. Vamos tirar a esmola de lado, porque esmola tem conotação pejorativa. Esmola fala daquilo que sobra. E se eu tô falando em ser generoso, só dar o que sobra não é bênção, tá? Agora pensa comigo. Se você ajudar pessoas de forma generosa, que nunca vão poder retribuir nada para você, o reino espiritual vai entender aquilo como? Agora é o seguinte. Você já viu pessoas assim, ó? Vai, ajuda um monte de gente pobre, pega o celular e fica assim, né? Tirando foto e fazendo live. Mostrando, olha o que eu fiz. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A própria palavra de Deus, Jesus disse que aquele que dá esmola ou ajuda o necessitado e fica anunciando por aí, a palavra fala, já recebeu o galardão aqui na terra. Ou seja, o se auto-anunciar é burrice. Vocês estão entendendo? O se auto-falar, eu dei, olha, quando você fala nisso, também denota o que está no coração. Que é o quê? Orgulho. Quando Jesus fala sobre uma herança, um galardão, o que é galardão? Uma recompensa no céu. Quando você ajuda, além de você mostrar pro reino, o que importa é o reino espiritual saber, né, quem você é. Quando você oferta ou ajuda pessoas que não vão poder te pagar de forma nenhuma, que este foi... Olha só, Jesus não fez isso? Jesus ajudou pessoas que nunca poderiam pagar. Tem uma música do André Valadão que eu amo. Eu choro quando eu ministro ela. Não posso pagar tudo o que eu faço. É tão pouco diante do preço que foi pago para me salvar. Não posso pagar. Eu amo essa música porque é a maior realidade. Jesus, ele pagou um preço que ninguém poderia pagar por ele. Isso é ser generoso. É dar algo para alguém da qual você nunca vai receber de troca. E ficar a boca fechada. Quando você faz isso, fica de boca fechada, não sai anunciando, além do reino espiritual, conhecer que você tem um coração que está vibrando na mesma sintonia que o de Jesus, recompensas começam a ser guardadas lá na eternidade. O nome da música, eu acho que é Não Posso Pagar. Não sei. Mas se você colocar Não Posso Pagar André Valadão, você vai saber. Estou entendendo? Queridos, nós precisamos colocar o nosso coração diante de Deus. Porque é burrice. Eu vou falar para você de novo.
Se a gente dá oferta com a intenção de resolver a nossa vida financeira e ainda acaba, poxa, estou dando um dinheiro que eu não tenho, mas eu preciso resolver minha vida financeira, então eu vou ofertar. Amados, não faça se for essa obrigação. Antes, peça um coração generoso para o Senhor. Amém? Você é conhecido nessa terra. Vou falar de novo. Né, o Luiz Hermínio fala, né? Tem gente que me critica porque eu repito demais as coisas. Mas, queridos, nós aprendemos. Quando a gente bate na mesma tecla, na repetição, a gente aprende. Você é conhecido no reino espiritual pela sua oferta. Amém? E eu quero agora pular. Eu vou pular a primícia. Eu vou falar por último uma primícia. Porque, ó, diz-me mandamento. Oferta é um conselho que o céu te dá. Queridos, não é o teu pastor, não é o pastor Wesley que está te dando esse conselho. É o céu que está te dizendo. Mostra que você tem o coração de Jesus. Seja generoso. Não tenta ficar guardando tudo para você. Sabe? Tem pessoas que retêm. Eu vou dar um exemplo aqui. Pense em uma represa e um rio que corre. Pessoas generosas são como um rio que corre. Tá na Bíblia isso, tá? Pessoas generosas são como um rio que corre. A água está sempre se renovando. Sempre água nova, limpa, né? Cristalina, fresca. Está sempre se renovando. Deixa eu ver aqui. Após se a pessoa está com um determinado... Eu vou responder daqui a pouco. Como que faz para... Tá sem igreja, como que faz para dizimar? Daqui a pouco eu respondo isso, tá bom? Me lembrem, tá? Mas tem pessoas que são como represas. Elas retêm, né? E aí vai guardando. Qual que é a diferença da água corrente para água retida? Minha pergunta. Você é um rio que corre? Ou você é uma represa que fica retendo? Queridos, o reino espiritual faz diferença e conhece o coração de uma pessoa que é represa e de uma pessoa que é rio. Uma pessoa que é rio está sentado nas regiões celestiais com Cristo Jesus. E deixa eu falar para vocês. Prosperidade não é ser rico. Prosperidade é o símbolo de uma pessoa que não tem falta de nada. E eu vou falar para vocês. Ser próspero é uma bênção. Mas tem pessoas que são avarentas, que mesmo não faltando nada, nunca acham que tem o suficiente. Mas pessoas de Deus, quando são prósperas, têm um coração extremamente grato. Porque tem pessoas que realmente são prósperas, mas são avarentas. Qual que é a diferença, então? Peguem isso. Uma pessoa que ela é próspera, mas avarenta, ela sempre vai querer mais, 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 mais. Uma pessoa próspera, com um coração generoso, ela sempre está muito satisfeita e muito alegre com o que tem. E sabe, agora presta atenção na maior dica dessa live. Eu vou ler um texto para vocês que talvez você nunca tenha visto na história aí do Evangelho. Do 100% que você ganha, você já parou para discernir o que é pão e o que é semente? Pão você usa para gastar, comer, satisfazer os seus desejos, prazeres. Você pode gastar com você. Uai, o dinheiro é seu. Eu não tô falando, né? Gente, se dinheiro fosse ruim, né? Dinheiro é bom.
Mas a minha pergunta é, você já parou para discernir de todo 100% que você tem, o que é pão e o que é semente? Porque, vamos supor que eu tenho pão e tenho semente. Eu consumo o pão e a semente. Na próxima estação, se eu consumir a semente, o que vai acontecer? Se eu não plantei, eu não colho. Vocês entendem? Pega a sua Bíblia agora comigo. Coríntios 9, 9. Aí vamos lá. 2 Coríntios 9, 9 e 10. Leiam comigo esse texto. E olha como Paulo doutrina a questão financeira. Tá? Vamos lá. Como dizem as Escrituras, compartilha generosamente com os necessitados. Os seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Olha aqui, ó. Os seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Lembra que eu falei que ajudar uma pessoa que não pode dar nada em troca te leva a recompensas no céu? Então, é isso que está falando. Ó. Os seus atos de justiça serão lembrados em toda a eternidade. Aí, ó, olha o que ele fala. Pois é Deus quem supre a semente para o que semeia e depois pão para o seu alimento. Da mesma forma, ele proverá e multiplicará a sua semente e produzirá por meio de vocês muitos frutos de justiça. Fruto de justiça tem a ver sempre com ser generoso e ajudar quem não pode te dar nada porque você ajudou. Este texto está te ensinando o seguinte: de todo o bônus, né? todo o valor que Deus te dá, nós estamos em uma cultura que é mensal, tá? Na Bíblia era anual, o dízimo era anual, né? Então tinha colheita, aí tinha as primeiras coisas eram as primícias, a 10ª parte era de Deus e as pessoas ficavam com o outro, ainda podiam repartir aquilo que as pessoas tinham, né? Nós estamos em uma cultura mensal, ok? Você ganha mensalmente. Daquilo que você ganha no total, você já parou para discernir o que é pão e o que é semente? E se você consome a semente? Agora, quem precisa te falar o que é pão e o que é semente não é você, não é seu cônjuge, não é o teu pastor, não é o teu apóstolo, mas é você com Deus. Queridos, não existe outra revelação. Ou seja, se você não for íntimo do Senhor, você não vai saber o que é semente. Porque Deus, ele sabe o quanto ele quer te usar. E se ele quiser te usar e você não for usado, você está em desobediência. E aquilo que ele preparou para você colher na próxima estação, porque você não ouviu para plantar, você não vai colher. Porque o reino espiritual, ele trabalha debaixo de princípios. Plantou, colheu. Não plantou, não colheu. É assim. Lembra que eu falei que a semente da oferta é um conselho da parte de Deus que ele te dá? Um dos 7 espíritos. Ouve o que eu estou falando. Olha no olho do tio aqui. Um dos 7 espíritos de Deus. O espírito do meio. Eu queria até menorar aqui. Tem 7 espíritos, né? O do meio é o espírito do conselho. Tá lá em Isaías 11, 2. É o espírito da sabedoria. O espírito do entendimento. Do discernimento. O quarto espírito, que é o espírito do meio, é o do conselho. Você precisa ouvir o conselho de Deus para estabelecer o que é semente e o que é pão. Se você consumir tudo que Deus te dá e não entender quais são as sementes, agora talvez você esteja entendendo o seguinte, tá?
Ai, eu dizimo. Mas eu ainda estou vivendo a bancarrota. Estou vivendo dificuldade. É óbvio. Queridos, o dízimo, ele só fecha a boca do cortador, do migrador. Você não tem porque você não plantou. Vocês estão entendendo agora? Tá claro? É isso. Agora, tem um negócio mais extraordinário ainda. Lembra que eu falei? Dízimo, oferta e primícia. Se você entender, pode repetir sobre a menorá? Linda, pega a menorá aqui para mim, por favor. Eu vou explicar. É muito importante isso. Pega a menorá para mim, por favor. Menorá, esse aí. Ó, isso aqui é menorá, certo? A menorá simboliza os 7 espíritos de Deus. Então, se eu falar, aqui tá o primeiro, né? Para vocês aqui. Ó, o primeiro. De acordo com Isaías 11:2, o primeiro espírito é o espírito do Senhor. O segundo espírito é o espírito de entendimento. O terceiro de sabedoria. E o espírito do meio aqui, ó, que é a coluna de todos, é o espírito do conselho. Certo? Como que eu ouço o conselho de uma pessoa? Quando eu estou a sós com ela, pergunto e ela dá o conselho dela. Você pergunta o conselho de Deus sobre a sua área financeira? É isso que eu estou querendo dizer. Um dos 7 espíritos de Deus é o espírito do conselho. Ele tem um conselho para você. Queridos, no mês ele pode pedir algo para você, no outro ele pode pedir outro. Se você estiver disposto a ouvir todo mês, você vai entender qual é o plantio que ele quer estabelecer a partir da colheita que ele quer te dar. A próxima estação depende da colheita de hoje. Queridos, eu estou colhendo hoje o plantio da estação passada. É assim que funciona no reino do Espírito. Na próxima estação, eu preciso colher, eu preciso ter sustento. Então eu começo hoje. Agora, se você tiver recursos e gastar tudo como pão, é óbvio que vai faltar lá na frente. É isso. Tudo bem? Agora, é óbvio que Deus espera que você dê mais do que ele fale. Que você seja generoso. Jesus, ele deu tudo que ele tinha para pessoas que nunca, durante toda a eternidade, até a eternidade, que não tem fim, nunca vão poder pagar. Se você quer ser como Jesus, você vai ter que fazer isso. Dá muito para pessoas que nunca vão te devolver. Só que isso vai fazer com que Deus te abençoe. Porque você plantando, a colheita quem dá é Deus. 30, 60, 100 por 1. Vocês entendem? Agora, é fácil pregar. Se você der, Deus vai te dar. Se você der com essa motivação de receber, amado, isso não é generosidade. Isso é barganha. Deus não se compra, Deus não precisa do seu dinheiro. O teu dinheiro, me perdoa falar, é trapo de imundície para Deus. O lugar onde Deus está sentado, ninguém consegue, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós. Querido, ele está sentado no mais alto, sublime trono. Queridos, a palavra nos ensina que vai ter ouro. Lá é feito tudo de ouro. Ele não precisa do teu dinheiro. O lugar que ele está é sobrenaturalmente inentendível, infinitamente. Não dá para entender o nível da glória, da majestade, da riqueza. Entendam, Deus não precisa de barganha. Deus não precisa da tua riqueza. Deus não precisa do que você tem, queridos. O dia que você rejeita o conselho dele de abençoar alguém, abençoar um ministério que ajuda pessoas, queridos, você está completamente contra o coração de um Deus que tem tudo, do mais
infinitamente poderoso e majestoso. Vocês estão entendendo? Deus é poderoso demais. Ele só quer te abençoar. Se a gente não for generoso, nós não somos iguais a Deus. Queridos, eu preciso aprender a ser mais generoso. A gente precisa. A gente flerta com a avareza todos os dias. Vocês estão entendendo até aqui? Agora, queridos, dízimo e oferta é uma coisa muito clara. E primícia que ninguém fala. Primícia, entendam, o mandamento é o dízimo. Da repetição a gente aprende. O conselho do Senhor está na oferta. E o que é primícia? Ninguém pode exigir honra. E Deus não exige a sua honra. Mas Deus, Ele gostaria de receber a sua honra. Né? Provérbios 3, 9 e 10. Olha o que diz. É muito importante. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Honra ao Senhor. Queridos, Deus quer ser honrado por nós. O que é primícia? Deixa eu molhar o bico. Primícia é aquilo que, quando você ganhou o 100% do seu mês, você tira as primeiras coisas, aquilo que é primeiro, e entrega para o Senhor. Quem que é a figura do Senhor na terra para você? O teu sacerdote. A pessoa que cuida de você. A pessoa que ora por você. A pessoa que te ensina. Como que é o cálculo da primícia? De acordo com a palavra de Deus. Lembra que era anual, tá? Então eu tenho que transferir isso hoje para os nossos dias, tá? Eles tiravam a colheita, você ia colhendo em vários dias. Então aquilo que eles colhiam primeiro iam para os sacerdotes. Tudo bem? Hoje, como que eu faço a conta da primícia? Você pega tudo que você ganha e divide por 30, porque 30 é o que a gente tem no mês, né? São 30 dias. Alguns dividem por 31, mas assim, como às vezes tem 28, 30 e 31, a média é 30, você não vai errar. Então, se eu pegar aqui o valor, dividir por 30, você vai ter um dia de trabalho. Aí você dá o primeiro dia de trabalho em honra a Deus, para aquele que tem a figura de Deus para você na terra. Aquele que cuida, que te abençoa, que é o teu sacerdote. Necessariamente ele não é o teu pastor, nem o teu apóstolo. Pode ser o teu líder, mas uma pessoa que ora por você. Tá? Sacerdote, ele tem... Por que eu estou falando isso? O sacerdote, ele tem a característica de cuidar, de pastorear, de orar e cobrir. Ok? Nem sempre vai ser o seu pastor, né? Eu muitas vezes aprendi isso de vários líderes, né? Em igrejas que eu frequentei, a oferta de primícia, você não entrega para o apóstolo. Você não entrega para o seu pastor. Agora, se for o apóstolo que cuida, te cobra, você dá para ele. Mas pode ser um líder que nem pastor é. É aquele líder que cuida de você, que te pastoreia. Queridos, esse texto de Provérbios, ele está dizendo o que acontece com uma pessoa que honra a Deus na figura do sacerdote. Honra o Senhor com os teus bens e com as tuas primícias de toda a tua renda. Aí o que vai acontecer? Se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Você está entendendo, queridos? Eu só estou falando de dízimo, oferta e primícia. Queridos, pode ser que você nunca tenha ouvido sobre primícia. Mas a partir de hoje, você não é mais nécio nesse assunto.
tá? Você não é mais ignorante, você sabe sobre isso. Amém? Vocês estão entendendo? Queridos, isso é libertação financeira, tá? Agora, eu poderia falar mais sobre libertação. Tem gente que fez pacto com o preto velho. Tem gente que foi consagrada Aparecida. Gente, quando você faz essas coisas aradas com demônio, esses demônios ainda exercem alguma autoridade até você quebrar, né? Pecado feito tem que ser quebrado. Então, pessoas que fizeram pactos com demônios, né? Por exemplo, o Deus da miséria, né? Hoje, com um nome aí no Brasil, ele chama Preto Velho, tá? Pessoas foram benzidas, recebiam, dava cachaça, a avó benzia por Preto Velho, parará. Eu não tô falando disso agora, ok? Eu não tô falando disso agora. Nós vamos ter um seminário esse final de semana, começa quinta, hoje é terça, né? Começa quinta, sexta e sábado. E lá eu vou fazer uma quebra muito poderosa da área financeira. Lá vai ter uma unção específica, uma oração para quebrar a consagração, né? Outro dia eu estava ministrando uma pessoa que enterrava dinheiro no cemitério para trancar a rua. E a vida da pessoa, diz que o tranca-rua pediu para dar dinheiro para ele e entregar no cemitério e enterrar. A vida da pessoa estava toda amarrada por causa desse nível de feitiçaria. Né? Tem pessoas que ofertaram em seitas, ofertaram para demônios. Tem pessoas que, por exemplo, como que se prende, por exemplo, uma área financeira? Pessoas que frequentaram o prostíbulo, pessoas, por exemplo, que gastaram muito dinheiro com loteria. Isso, na verdade, só mostra o coração. E quando você oferta na iniquidade, você está o quê? Construindo um altar e se aliciando ao inferno. Então, as suas finanças ficam presas, então tem que quebrar. E eu não vou fazer isso agora, eu não vou orar por isso agora, tá? Tô só mostrando para você, né? Para quem quiser participar do seminário, tá? Começa a quinta. Aqui em São Paulo, no bairro do Belém. Quinta noite, sexta noite, sábado o dia inteiro. Nós vamos ter várias palestras em todas as áreas, tá bom? Inclusive de restauração financeira, tá? Eu só tô dando um gostinho aqui daquilo que vai acontecer, tá bom, gente? Aqui eu tô colocando questão bíblica. Lá nós vamos arregaçar os capetas, amém? Amém? Nós vamos quebrar todo o tipo de aliança que possa existir. Só de uma pessoa ser batizada, consagrada a santos, já está presa debaixo da Rainha dos Céus, né? Vocês sabem que a Rainha dos Céus, padroeira do Brasil, ela é a mãe de todos os espíritos de miséria, né? Tem gente que foi consagrado com o nome dela, foi consagrado para ela, né? Cantava para ela abençoar, cobrir com o manto. Ela é a mãe de todos os espíritos de miséria. Aí tem gente que sofre de bancarrota e não sabe por quê. Né? Tem que quebrar. Agora, o ensino que eu trouxe hoje para vocês é muito mais excelente, tá? Para fazer o seminário aí, vai na minha bio, clica no linkzinho lá, tá? Que aí tem o como se inscrever. E lá tem todas as informações. Rola para baixo lá, rola para cima, né? Não vai ser transmitido. A gente, mais para frente, vai fazer online, tá? Vai ser só presencial. Lá tem todas as informações necessárias, tá bom? Para que você participe. Vocês entenderam aí, queridos? Sobre esse padrão financeiro? Então, vamos lá. Eu queria trazer um outro entendimento aqui sobre primícias. Você quer abençoar o teu lar financeiramente? Primicia. Eu vou te dar a base bíblica. Ezequiel 44:30, tá? Ezequiel 44:30. Olha só. Ezequiel 44:30 diz o seguinte: também as primícias de todos os primeiros frutos e toda a oferta alçada de qualquer coisa serão para os sacerdotes.
Também dareis ao sacerdote o primeiro fruto das farinhas. Para o quê? Para que em vossas casas repouse a bênção. A dica está aqui. Quando você primicia, você faz com que a sua casa seja cheia de bênção, de prosperidade. Né? A gente mata a cobra e mostra o pau. Base bíblica. Amém? Alguém perguntou assim: pastor, eu não estou em igreja nenhuma, como que eu faço? Lembrando que dízimo você tem que dar. Não existe uma base bíblica clara para isso, mas subentende-se, ok? Você precisa dizimar na casa onde você recebe alimento, onde você é cuidado. Isso é uma honra, ok? Porque a palavra fala que o dízimo é para cuidar da casa de Deus e cuidar do anjo da igreja, tá? Para abençoar. Vocês sabiam que Paulo fala, né? Que o obreiro é digno do seu salário. O pastor cuida de todo mundo, então todo mundo tem que cuidar do pastor. Então o seu dízimo sustenta o pastor da igreja, o seu dízimo sustenta a igreja, não é verdade? É justo o pastor cuidar de todo mundo e todo mundo não cuidar do pastor? Né? Então o seu dízimo tem que abençoar a sua igreja. Ah, mas eu não tenho igreja. Se você não tem igreja, tem um problema. Essa coisa de desigrejada aí tem que dar um jeito, amém? Sugiro que você ore, você gaste nos próximos meses toda a sua atenção em saber de Deus aonde você deveria estar plantado e não está. Amém? Ai, mas enquanto eu não estou lá, queridos, procure um lugar aonde é a casa de Deus e abençoa com o teu dízimo. Faz uma aliança com Deus. Deus, me mostra o lugar certo, enquanto eu vou abençoar, eu vou dar dízimo aqui, que é a casa do Senhor. Faz isso. A casa do Senhor é a casa do Senhor. Não existe uma regra na Bíblia que fale que tem que ser assim. Porém, subentende-se que você tem que abençoar a tua igreja, porque é ali que você come espiritualmente, é ali que você é cuidado. Amém? Não tem churumela, é assim, dízima na sua igreja. Oferta, você precisa do conselho do Eterno. Para quem você vai dar e a quantidade que você vai dar. Que é uma semente. Amém? Isso vai depender da próxima colheita. E primícia é honra. Vai abençoar a tua casa. Amém? É isso que eu queria deixar para vocês. Eu assistiria essa live de novo. Se você flerta com a avareza, se você tem problema em abençoar as pessoas, presta atenção se você fica com a maior quantidade de tudo que você ganha. Pode ser que eu esteja falando com 95% de pessoas que ficam com 95% das coisas que ganham. Muitas vezes dá menos dízimo. Sim, eu poderia, gente, dar muita base bíblica. Eu não quero me estender aqui, eu tô com 1h20 de live, já vou acabar agora. Vocês estão entendendo? Minha última dica. Wesley, eu tenho uma dificuldade enorme de ouvir a Deus aonde ofertar. Queridos, para você não errar, toda vez que você perceber que um ministério ajuda pessoas que não têm nada para oferecer, esse é o terreno mais poderoso, mais fértil que existe. Tudo bem? Como que eu sei se eu estou plantando num terreno fértil? O dia que você não vá ofertar em outras pessoas, tá bom? Eu só estou falando aqui porque tem gente que não sabe ouvir a Deus ainda. Tem pessoas que vão falar assim, eu não sei onde ofertar. Tudo dando uma dica. Quando você oferta, por exemplo, em redes missionárias que abençoam a África,
Queridos, esse é um dos terrenos mais férteis que tem, porque essas pessoas nunca vão saber de onde veio a tua oferta e nunca vão poder te dar em nada em troca. Ser igual a Jesus é ofertar em quem nunca vai poder pagar. Então, procure ofertar em pessoas que não vão poder te dar nada em troca. Agora, ofertar para quem vai te dar alguma coisa em troca não é um terreno fértil? Não é isso que eu estou falando. Quem são terrenos férteis? São pessoas altamente santificadas, evangelizadas, que abençoam. Quando você abençoa uma pessoa santificada, ou santificada, porque ela está muito perto de Jesus. Você ofertar numa pessoa que está perto de Jesus, você ofertar no próprio Jesus. Amém? Por isso tem que ouvir a Deus. Mas também tem uma questão, né? E se você ofertar, né? Vamos supor, se eu jogo a minha semente em um terreno morto, o que vai acontecer? A semente vai dar plantio na próxima estação? Não. Quando a semente já cai morta? Quando eu dou a semente com a intenção de receber. Essa semente ela já vai morta. Tudo bem? Se eu fizer, como Paulo fala, né? Não façam por obrigação e nem por tristeza. Não vem? Deus ama quem dá com alegria. Amém? Mas e como que eu discerno se o terreno tem vida ou o terreno está morto? Por isso que você vai precisar do conselho do Senhor. Ouvir a Deus. Deus vai te falar a quantidade de semente e vai te falar onde. Você vai ter que ouvir, pedir para ele. Ele vai falar de alguma forma. Se você falar, Deus ele quer te abençoar. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. O Senhor mandou eu fazer uma live, né, de libertação na segunda, uma na terça e uma na quarta. Amanhã às 9 eu vou fazer outra live sobre libertação. Não sei o tema. Hoje Deus me deu 5 minutos antes que eu deveria falar sobre a área das finanças. Eu não preparei nada. Eu peguei só a anotação de alguns versículos aqui e coloquei. Porque eu não sou muito bom para decorar versículo. Aí eu deixei. Deus me falou 5 minutos antes, já peguei o versículo e vim aqui. Não sei o que eu vou falar amanhã. Mas você foi abençoado? Hoje, na live de hoje. Venha na live de amanhã e traga mais 10 pessoas. Amém? Deus vai fazer algo poderoso. Eu creio que essa live de libertação foi libertação através da palavra. Amém, queridos? Em nome de Jesus. O Senhor falou para mim ofertar R$5. No outro dia ganhei 100. É desse jeito que ele faz. Quando a gente obedece, amados, a obediência faz com que a colheita seja recalcada, sacudida, transbordante. Não é assim que Lucas fala? Né? A parábola do semeador também, né? Outras parábolas, elas ensinam que quando a semente ela é plantada num solo fértil, a colheita vem por Deus 30, 60, 100 por 1. Então ela vem multiplicada, a colheita vem muito maior, porque é Deus que dá, né? Mas com aqueles atributos, com aquela essência que eu expliquei para vocês. Se você só chegou agora na live, vá do começo, aprenda. Quer ser próspero? E eu vou terminar, queridos. Posso dar um testemunho para vocês? Vou terminar com um testemunho, tá bom? Queridos, eu honro a Deus, glorifico a Deus, porque eu sou próspero. Tenho aprendido estes princípios com o Senhor, né? Eu estou debaixo de uma cobertura que me abençoa muito, né? E quando você tem uma cobertura que está completamente desprendida de qualquer situação financeira, só está disposta a abençoar, né? A minha igreja abençoa missionários, minha igreja abençoa qualquer pessoa que seja necessitado, né? Então, uma cobertura dessa forma é uma bênção você investir nela, né? Então, sou primiciador, dou oferta conforme o Senhor fala comigo e dizimo. Eu só estou falando isso porque eu tenho autoridade para falar. Como que eu faria um negócio que eu não vivo? Tá? Mas o meu testemunho que eu queria dar para vocês eu sou recém-casado, né? Como vocês sabem. E
Tem pessoas aqui nessa live, talvez, que vão casar. Queridos, Deus ama o casamento. Deus ama a família. Deus, ele formou o homem para se relacionar. Amém? E o dia que eu decidi com a minha esposa que a gente ia casar, a gente olhou para o casamento e falou: santidade. O dia que nós marcamos o casamento, amados, eu vi um nível de prosperidade chegar na minha casa, nas minhas coisas que eu nunca tinha visto. Então eu quero dizer uma coisa para vocês. Honrar a Deus, dízimo, oferta, primícia, e estar em santidade, queridos, abre uma porta. Agora, eu falei que eu sou rico? Não. Não sou rico. Tem gente que não pode ser rica. Jesus disse, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Então, Deus não dá porque muitas vezes a gente não ia saber ser rico. Mas Deus levanta ricos para abençoar o reino de Deus. Pessoas que vão saber ser ricas e santas, né? É um dom, tá? Um dom de riquezas. Mas Deus não vai dar para quem vai morrer, né? Agora, você aliciar santidade com esses 3 princípios, queridos, eu vivi algo inexplicável. Eu sou professor, eu não ganho exorbitantemente muito, né? E você construir uma casa, né? Construir um lar em 6 meses, eu vi o sobrenatural de uma maneira que, queridos, eu vou contar até a eternidade isso. Eu queria incentivar os irmãos jovenzinhos que vão se casar, que estão para se casar. Queridos, não adianta viver os princípios e abrir um rombo, né, na perversão sexual, viu? A perversão sexual, existe uma tríade, que eu não consigo ensinar tudo hoje, né, queridos? Mas os demônios, eles andam em tríade. Violência, perversão sexual e destruição financeira. É uma pirâmide. Os 3 andam juntos. Então, se você primicia, se você dizima, é ofertante, mas é pervertido, você faz tudo direitinho, mas os demônios da destruição financeira entram pela perversão. Aí não adianta, por que não tá dando certo? Tá fazendo tudo certo. Mas uma área tá errada, né? Então, se você fizer tudo bonitinho, inclusive dentro do casamento tem como ser pervertido também, né? Então, se você fizer tudo bonitinho, andar em santidade e viver essa tríade que eu ensinei, dízimo, oferta e primícia, queridos, vai dar tudo certo. Amém? E no dar tudo certo é estar abençoando o reino de Deus. Amém, queridos? Que Deus abençoe, tá bom? Rica e poderosamente a vida de vocês. Depois que eu salvar essa live aqui, compartilhem ela, porque existem pessoas que precisam ouvir este ensinamento. Amém? Amanhã nós vamos continuar. Não sei o que Deus vai dar, tá bom? Eu oro em nome de Jesus agora e te abençoo para que você tenha um coração santo, puro, obediente. Amém? Que o reino espiritual te conheça porque você é obediente. Eu te abençoo para que o reino espiritual te conheça porque você é generoso. As suas ofertas a partir de agora vão falar o quão generoso você é, o quão generosa você é. E você vai honrar a Deus com a sua primícia. Queridos, nem que o teu pastor que não entende nada, não entenda o que é primícia, entrega na mão dele e fala, eu quero abençoar a tua vida. Nem fala que é primícia, que Deus precisa ser honrado, amém? Eu te abençoo para que você aprenda. A primícia é uma honra a Deus. Eu te abençoo para que você seja uma pessoa que honra a Deus. Obediência, generosidade e honra. Seja blindado nessa área em nome de Jesus. Amém? Beijo no coração de vocês e até amanhã às 9 da noite. Tchau, tchau, queridos. Se inscrevam no